busquei, mas não preencheu-me. Pessoas tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então ele veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor as fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder um amigo encontrei, o Deus das montanhas, o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de nossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Só a igreja. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu início és a palavra, o bom Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, que sem ti se revelou. Aponte nesse nome aponte nesse nome o nome de Jesus, meu Rei. Aponte nesse nome maior que todo ele aponte nesse nome nome de Jesus. Deixou do céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, portanto, aos Colossenses. Antes de nós lermos novamente o texto, porque o texto já foi lido no início, na abertura do culto, vai lembrar que nós estamos iniciando uma jornada, a exposição desta carta, que é a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento. Isso se dá por uma necessidade que aquela igreja, que o pastor daquela igreja, não foi Paulo que fundou essa igreja, foi Epáfras. Epáfras foi evangelizado por Paulo, foi discipulado por Paulo, e como deve ser toda a carreira cristã, você discipula para discipular, você evangeliza para evangelizar. O evangelho não para em você, não para em nós, através de nós continua para alcançar o mundo inteiro. Então, nós precisamos ser bastante intencionais em fazer discípulos que fazem discípulos. E ao se tornar discípulo, fazer discípulos que fazem discípulos. É isso que é a proposta de Jesus em relação ao discipulado. Por que Paulo escreve essa carta? Nós já tivemos uma boa introdução na Escola Bíblica Dominical e, junto com a exposição aos Colossenses, a exposição à carta aos Colossenses, nós estamos tendo 3 movimentos simples, que é o movimento de aprendizado na Escola Bíblica Dominical, no contexto histórico, gramatical, geográfico, né, como foi apresentado hoje. Depois nós temos a pregação, que já vai fazer as aplicações, né? Então, com isso,
reduz um pouco o conteúdo, o tempo, inclusive. Então, antes eu pregava 1 hora, agora eu vou pregar cerca de 30 minutos. Espera. Estou ali de olho naquele relógio ali. Então, por quê? Porque boa parte já foi comunicada na escola bíblica dominical, que é o contexto. Então é muito importante, você que é membro da igreja, que quer usufruir de forma mais profunda do conteúdo dessa carta, é muito importante que você venha para a escola bíblica dominical. Então faça o esforço, venha para a escola bíblica dominical, porque você vai ter a base necessária e importante para você, inclusive, entender, né, como que a aplicação é feita, enfim, vai ajudar muito. Então, quais são os 3 movimentos? Escola bíblica dominical, pregação e PGM, que aliás vai começar agora nessa semana, ok? Dia 2 e 3, vamos começar com 2 PGMs, depois no final do culto a gente vai dar mais detalhes, ok? Mas já tivemos aqui o lançamento, os irmãos vieram numa quinta-feira retrasada, e houve toda uma exposição do que é um PGM, como deve funcionar. Lógico, ainda tem mais informações a ser dadas, mas nós vamos caminhando. É importante nós começarmos. Os pequenos grupos multiplicadores. Por que tem esse nome, multiplicador? Porque a intenção não é de soma, a intenção é de multiplicação. E aí requer que nós oremos, requer que nós convidemos, requer que nós, como membros do corpo de Cristo, devemos trazer pessoas para estar conosco nos pequenos grupos multiplicadores. Então, quando nós entramos nesse conteúdo da carta, nós vamos ver que a necessidade se dá por conta da heresia que se tornou famosa, a heresia colossense. Então, nós temos aqui, de forma muito embrionária, o gnosticismo, e na escola bíblica dominical foi explicado o que é gnosticismo, né? Então você vê como que é importante. O que é isso? O GD já trouxe informação. Isso aqui, mas enfim. Mas assim, resumindo, para a gente entrar já no texto, essa carta, ela combate três heresias, vamos dizer. Uma heresia filosófica, uma heresia legalista, porque aqui entra o legalismo judaico em termos de dias, de guardar festas, de guardar uma alimentação específica, assim como, por exemplo, os muçulmanos têm uma dieta específica, os judeus também têm uma dieta específica. Então, quando for convidar um muçulmano, um árabe, um judeu para comer na sua casa, não ofereça feijoada. Não ofereça torresmo. Não ofereça nada que tenha pouco. E aí se perde muito, né, da culinária brasileira, inclusive a mineira, né, que usa muito esse elemento, né, do porco, né, gordura de porco, enfim. Então, esse legalismo judaico, né? E além de tudo isso, além dessas duas coisas que já são estrago para qualquer pensamento cristão, para a vida de uma igreja, ainda se acrescenta o politeísmo. O politeísmo greco-romano, como diz, né? O panteão greco-romano, né? Muito. Então, interessante a humildade de Epáfras. Porque Epáfras fala assim: eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo ter profundidade teológica suficiente para combater essa heresia colossense. O que ele faz? Pega o cavalo e vai até Roma. Depois que ele tiver curiosidade para saber, esses detalhes são importantes no estudo bíblico. Quantos quilômetros? Lição de casa, né? Quantos quilômetros de Colossos até, o Colossos Vale do Rio Lico, até Roma? E Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. Procura saber, andou muitas léguas, muitas milhas, muitos quilômetros. Não vou falar aqui para você chegar em casa,
Né? E hoje está muito fácil, né? Vai lá no Google, né? Já fica muito fácil. Né? Quantos? 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros! O dobro de Passo Fundo! Se Passo Fundo e de ônibus, misericórdia, imagine um lombo de um cavalo o dobro. E por que ele fez todo esse esforço? Porque ele não queria que a igreja continuasse sendo refém dessa heresia, dessas 3 heresias, uma tríplice heresia, vamos dizer. E ele vai lá, pessoalmente, e relata o que está acontecendo. Ele relata coisas boas. Se a gente for ver aqui, Paulo começa elogiando os colossenses. Né? Parece que é a mesma simetria das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Começa com elogio, depois vai dizer, isso aqui, isso, perdeu o primeiro amor, assim, então vamos corrigir isso. Né? Então o evangelho chega na cidade, através de Epáfras, né? E mais 2 outras cidades ao lado, depois a gente vai ver na exposição. E Paulo, então, Epáfras, então, ele evangeliza, o cristianismo floresce, se desenvolve, transforma a vida, transforma pessoas. Mas o inimigo sempre coloca uma situação. Por que isso é relevante para a nossa igreja? Porque essas heresias estão até hoje, só que muda o nome. A gente encontra aqui traços do que prega os testemunhos de Jeová, os FTJs, falsos testemunhos de Jeová. Nós vamos encontrar aqui também traços do Adventismo do 7º dia. Parece, mas não é. Adventismo do 7º dia não é a igreja cristã. Depois, na exposição, vocês vão entender. Okay? Nós não queremos falar mal de ninguém. Não queremos falar mal de nenhuma religião. Nós queremos apresentar a verdade. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer a verdade. É lógico, ele fala, olha, esse pensamento não se deixe enredar por vãs filosofias. Ele está falando da filosofia aqui, o que é, de forma embrionária, o gnosticismo. Quando nós entramos no texto, eu quero colocar aqui o título da mensagem. Eu pensei, no primeiro momento, o poder do Evangelho de Jesus. Mas também pensei na supremacia do Evangelho de Jesus. Poder, supremacia, supremo, sinônimo. E aí, então, vamos ler o texto novamente. Amém? Diz assim, vamos colocar em pé em reverência à palavra, porque assim a gente fica tanto tempo sentado. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, na qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Amém? Até aí, que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações nessa manhã. Pode se sentar? Bom, o Evangelho é supremo, o Evangelho é poderoso. E nesse texto que lemos agora, nós encontramos algumas características que comprovam que o Evangelho é supremo, que o Evangelho é poderoso.
se não vejamos que o Evangelho é divino. O Evangelho não é coisa do homem, o Evangelho é de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, no versículo 5, nós vamos ver: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, no qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, o Evangelho é a verdade absoluta. Não existe aqui relativismos. O Evangelho é de Deus. Não foi produzido pelo ser humano, não saiu da cabeça de nenhum ser humano. O Evangelho é o resgate do ser humano que outrora se perdeu desde o Jardim do Éden. Por isso que é importante nós lermos o Antigo Testamento para entendermos, né, a base histórica, revelacional, onde nós entendemos o Novo Testamento. O Evangelho, ele sendo poderoso, nada o detém. Vários tentaram deter com o Evangelho, mas não conseguiram. O Evangelho, ele é divino porque é a verdade de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos dizendo, Paulo está dizendo, olha, ele começa a falar sobre a supremacia de Cristo, dizendo que ele ouviu de Epáfras que o Evangelho, ele chega àquela cidade e transforma aquela cidade. Não foi a cidade que deu importância ao Evangelho, foi o Evangelho que deu importância àquela cidade. Como foi colocado aqui pelo Daniel, a cidade de Colossos estava em decadência. Muda-se a rota comercial, já é um problema sério para qualquer cidade. Terremoto, catástrofes naturais, como terremoto, um tempo atrás teve um terremoto na Turquia, que é o local onde era a cidade de Colossos. Não só Colossos, mas outras cidades também começam a entrar em decadência. Só que o Evangelho vem e dá significado àquela cidade. Aquela cidade passa a ser conhecida e é conhecida até hoje por conta do Evangelho. Então o Evangelho, ele transforma vidas, ele transforma famílias, ele impacta a sociedade, ele transforma sociedades inteiras e países inteiros. Isso nós podemos ver na história. A história do desenvolvimento humano é a história do avanço do cristianismo em nações. As nações passaram a ser prósperas à medida que as pessoas ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho e foram transformadas pelo poder do Evangelho. Famílias, sociedades, cidades, países inteiros tiveram os benefícios do Evangelho. O Evangelho também é centrado na graça de Deus. Quando se pergunta a respeito da salvação e a pessoa coloca qualquer outra coisa além da graça de Deus, é porque essa pessoa ainda não entendeu o Evangelho. Estávamos dizendo ontem, fizemos um seminário lá na conferência, e eu me lembrei do fato de que hoje, infelizmente, nós precisamos evangelizar os evangélicos. Porque tem evangélico que não conhece o plano da salvação. Aí teve um testemunho de uma senhora que falou assim: eu ouvi o Evangelho pela primeira vez com 34 anos de idade aqui no Brasil. Como assim ouviu do Evangelho? Ouviu de Jesus, usou esse termo. Eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez quando tinha 34 anos, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. É lógico, devemos pensar no seguinte, e deduzir e compreender que não no Brasil todo mundo ouviu falar de Jesus, Cristo Redentor. Mas o que ela queria dizer foi o seguinte:
só com 34 anos de idade é que eu vi de forma inteligível, compreensível, o plano da salvação. Esse que é o ponto. Então, quando nós vamos falar de Jesus para alguém, precisamos entender o plano de Deus para a salvação. A graça de Deus. Graça é favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá. Misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. Essa é a diferença entre uma e outra. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse do ser humano, mas como vem de Deus, o Evangelho de Deus, e é centrado, alicerçado na graça de Deus, a graça é exercício da livre soberania de Deus. Quando você tira o conceito de graça do Evangelho, você está atingindo diretamente a soberania de Deus. O poder do Evangelho. O poder do Evangelho, mesmo nós cantamos aqui, o amor de Deus foi maior do que o meu pecado. Então, não existe a ideia de perca de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não posso pensar que hoje eu sou salvo porque estou bem espiritualmente, não cometi muitos pecados, mas amanhã não sei. Então hoje estou salvo, amanhã não estou salvo. Não. 3 estágios da salvação. O primeiro estágio é fui salvo. Isso é justificação. Outro estágio, estou sendo salvo. Santificação. Terceiro estágio, serei salvo. Glorificação. Justificação, santificação e glorificação. O Evangelho também é poderoso, porque o Evangelho é a obra de Deus de alcançar as nações, as etnias, para o louvor da sua glória. O primeiro motivo da obra missionária é a glória de Deus. Quando a glória do Senhor for vista por toda a vista, em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Então de vida se encherá a terra, de alegria e de paz, para nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo virá reinar. Então, há um interesse, o maior interessado na obra da evangelização, no qual o Evangelho é revestido desse poder transformador, irresistível, pela graça de Deus, é a glorificação do nome de Deus entre todas as tribos, povos, línguas e raças. Quando nós olhamos os dados estatísticos, nós vamos ver que 1/3 da humanidade ainda não ouviu o Evangelho mesmo. É um número absurdo. 16 mil etnias, cerca de 7 mil etnias. Então, no Brasil tem várias etnias, são povos dentro do Brasil. Tradução da Bíblia, tem ainda milhares de línguas que não foram traduzidas da Bíblia. Você fala assim, mas como que, se você colocar isso como nossa responsabilidade, mas sabemos que é a obra de Deus, Ele vai fazer a obra de evangelização e Ele escolheu um método para fazer isso. O método que Deus usa para fazer isso é a igreja. Não é agências missionárias, não é junta de missões, não é ONGs, não são empresários, não são artistas, não é Hollywood, é a igreja. Nesse sentido, irmãos, permita-me uma aplicação. Uma igreja local que tem essa visão, uma visão global, uma visão missionária, uma visão missional, há interesse de Deus em investir nessa igreja. Porque para a sua missão, Deus tem a sua igreja.
Mas nem todas as igrejas estão na missão de Deus. Esse é o ponto para nós refletirmos e conduzir as nossas ações, as nossas contribuições e as nossas orações. Segunda característica, o Evangelho é frutífero. Veja aí no versículo 6. E já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus, a verdade. O Evangelho é frutífero. O Evangelho é como se fosse uma semente que tem vida em si mesma. Essa semente, se cair no coração, preparado por Deus, pela graça de Deus, vai germinar, vai crescer e vai produzir muitos frutos. Muitos frutos. Isso é inegável. Me veio à mente uma história infantil. Você já deve ter lido, você já deve ter visto algum filme da história da fábula João e o Pé de Feijão. Todos aqui. O que acontece com a história? Família pobre, precisando de recursos, havia uma vaca, um cavalo, acho que era uma vaca, né? Velhinha, e aí pede-se então para o rapazinho vender a vaca, comprar feijões, comprar alimento para trazer para a família. E ele encontra uma pessoa que o convence a trocar a vaca. Deus tem a forma certa e nós vamos estar preparados para fazer a colheita. A colheita que Deus já está fazendo através dessa semente poderosíssima, irresistível, que é o Evangelho. Precisamos semear. Para colher, nós precisamos semear. Terceira característica, o Evangelho é universal. Paulo está dizendo, está chegando em todo mundo. O mundo conhecido naquela época começa a ser impactado ao ponto dos imperadores ficarem com medo do crescimento. Os judeus ficaram apavorados. Quando o Evangelho começou a crescer, os judeus ficaram apavorados. Ninguém segura, é obra santa. As novas do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres. Elas são para quem ouvir. Esse hino do cantor cristão, né? As novas do Evangelho. E assim, nós precisamos ter a visão como Paulo teve. Paulo, ele não só enxergou o perigo das heresias, mas ele começa a destacar o fato de que o Evangelho chegou lá, no Vale do Lico, está chegando em todo mundo, e ele pretende levar o Evangelho para onde? Para a Espanha. O Evangelho chega em Roma, capital do Império, já se alastrou de forma irresistível em Jerusalém. Nos primeiros 20 anos, o Evangelho cresceu de forma absurda. Depois, quando teve a diáspora dos cristãos, cresceu geograficamente. Depois, quando no século III chega a corte, chega Constantino, cresce ainda mais. E assim o Evangelho vai crescendo, vai se desenvolvendo e se torna a maior religião do mundo. Os muçulmanos estão crescendo também. Mas há uma diferença que precisa ser destacada. O Evangelho tem um crescimento através de decisão voluntária. Na maioria das vezes, as pessoas se convertem. Quando se fala de converter, é exatamente isso. É a pessoa que começa a ter um entendimento diferente que tinha e aí passa a ser um discípulo de Jesus. Em muito do crescimento muçulmano é por imposição. Ou é pela Sharia, que é a lei islâmica, né? Ou por alguma situação
mas o cristianismo ainda continua crescendo e sendo a maior religião a nível de decisão pessoal, de conversão pessoal. Quando nós olhamos então nesse poder universal, nós vamos ver que o Evangelho é suficiente, ele é superior, ele é simples. O Evangelho é simples. A supremacia do Evangelho se dá por sua também simplicidade. E aí me veio na mente a filosofia, já que Paulo trata com filosofia, a filosofia da navalha de Ockham. Já ouviram dessa filosofia? É o princípio de que a melhor solução é a mais simples. Cortar os excessos, porque por isso que se chama navalha, cortar os excessos nas explicações que não levam a nada. Então, em duas situações, uma é mais complexa e a outra é mais simples, esse princípio nos leva a escolher a mais simples. O Evangelho é simples. O que nós estamos sugerindo para a nossa igreja? Movimento simples. O Evangelho é simples. Não é simplório, é poderoso, mas uma criança pode entender o Evangelho. Não é uma religião de iniciação, de graus de conhecimento, não. A pessoa ouviu o Evangelho, o Espírito Santo, a pessoa compreende, é fácil, é simples. Diferença básica do Evangelho e as demais propostas, que são conjecturas. O Evangelho é verdade. As demais religiões são conjecturas a respeito de Deus. Então Paulo diz, como que tateando, tentando buscar a Deus. Várias iniciativas, vários rituais, várias liturgias, várias filosofias, mas a única que garante e dá certeza da salvação é o Evangelho. A doutrina da justificação pela fé é algo maravilhoso. É maravilhoso. Todas as demais religiões dependem de alguma coisa. O Espiritismo depende do quê? Das inúmeras, incontáveis reencarnações. A lei do karma. Falando, evangelizando um espírita, eu disse assim, olha, no Espiritismo não existe o amor. Como assim não existe o amor? Nós fazemos caridade. Com qual objetivo vocês fazem a caridade? Na lei do karma, eu faço bem para na outra vida vir uma situação melhor. E a pessoa que recebeu o bem, ela está sendo prejudicada. Porque na outra vida ela vai vir uma situação ainda pior que estava. Então isso não é amor. Onde existe amor nisso? Há interesse. Há interesse da pessoa, ao fazer o bem, na próxima reencarnação, segundo a lei do karma, vir uma situação melhor. E se eu ajudo a pessoa, eu não estou permitindo que aquela pessoa cumpra a sua própria lei do karma. Karma aí. Karma aí. Efeitos do poder do Evangelho na vida dos colossenses. Primeiro, como nós vimos no versículo 2, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós vamos ver aqui que no decorrer dessa introdução, nós vamos ver que os colossenses, eles passam a ter dedicação exclusiva a Deus. Então, eles rompem com a idolatria, eles rompem com os deuses do Olimpo, eles passam a acreditar e confiar exclusivamente, não mais no politeísmo, agora no monoteísmo. Passam a acreditar em Deus, exclusivamente em Deus. Eles passam a ter duplo endereço. Ou seja, eles estão localizados em Colossos,
mas eles são cidadãos do céu. Todo cristão tem duplo endereço. Onde você reside? Interessante que aqui vai dizer assim, em Cristo, esse em Cristós, que para alguns comentaristas, como por exemplo George Led, ele vai dizer que o em Cristós é o cerne da teologia paulina. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas delas se passaram e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. Em Cristo é uma posição nos lugares celestiais. Então, não é que você vai ter, existe sim a ideia de que você tem um endereço aqui, tem um endereço no céu no futuro. Mas o que Paulo está dizendo é que nós temos o endereço aqui, fisicamente e espiritualmente em Cristo. Duplo endereço. Nós estamos aqui, mas estamos em Cristo. Nós moramos, alguns moram em Jundiaí, outros moram em Jarinu, outros moram em Atibaia, daqui da nossa composição. Queremos, pela graça de Deus, temos muitas pessoas de Jundiaí aqui na nossa igreja, amém? Por isso nós vamos semear e investir nos pequenos grupos multiplicadores. Relacionamento, eles passaram a ter relacionamento certo com Deus e com as pessoas. Se nós lermos 3 e 4, também vai dizer essa verdade. Eles tiveram uma viva esperança. O Evangelho confere uma viva esperança de um futuro glorioso. Crescimento na fé. Eles passam a crescer na fé. 4 estágios, bem rapidamente. Então nós vimos as características do Evangelho, os efeitos do Evangelho e os estágios do Evangelho. Tudo daqui dentro. Vou falar. Comecei lá, pesquisar, deu 10 páginas. Aí reduzi para 5 e aí fiz o esboço para enquadrar no tempo aí de mais ou menos 30 minutos. 4 estágios do poder do Evangelho. Primeiro, eles ouviram o Evangelho. A pessoa para aqui não é por osmose. Precisa ouvir. E sabe que a melhor forma de alguém ouvir o Evangelho é através de relacionamento pessoal, é através de amizade. Esse é o método mais eficaz. Às vezes a pessoa ganha lendo um folheto, sim. Às vezes é uma campanha evangelística, sim. Mas a forma com que... porque o Evangelho é relacional, Deus é relacional, né? Então, o relacionamento é amizade intencional. Eu estudei 2 anos do lado da carteira de primeiro ano do colégio, segundo ano do colégio, a pessoa sentada do meu lado e nunca me falou do Evangelho. Quando eu chego na igreja, eu vejo o indivíduo. E eu falo, que bom que você se converteu e tal, né? Que bom que você se converteu aqui essa semana. Não, eu nasci na igreja. Eu falei, você é um miserável. Como assim? Está ao meu lado. De segunda a sexta. Nós temos a obrigação. Paulo diz, eu tenho a obrigação. É como, por exemplo, você ter a fórmula da cura do câncer e guardar para você. Isso é um tremendo egoísmo. Você sabe que a única coisa que pode transformar as vidas, que pode levar as vidas para ter um relacionamento com Deus, com outras pessoas, que dá a porta de entrada para o céu, e você guarda para você? Você é a pessoa mais egoísta que existe na face da terra. Nós somos as pessoas mais egoístas que existem na face da terra. Basta falar. Ah, não vai aceitar. O problema dela é com Deus. E às vezes a gente fica, talvez
as maiores barreiras da evangelização não são barreiras externas, são barreiras internas. Nós que colocamos dificuldades. E outra, na verdade, assim, quando nós pregamos o Evangelho, sempre existe resposta. Sempre. Como assim sempre existe resposta? Quando nós pregamos o Evangelho e a pessoa não aceita, ela está dando uma resposta. Ela está negando. A resposta dela, não quero. Quando chegar no juízo, a pessoa não pode dizer assim, eu nunca ouvi falar. E Deus fala assim, não, eu coloquei a pessoa lá para falar para você, essa pessoa falou, viveu contigo, porque nós não podemos acostumar com pessoas mortas espiritualmente, vivendo do nosso lado, morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto, convivendo. Nós precisamos entender que essas pessoas estão mortas espiritualmente, só que muitas vezes nós acostumamos com os mortos. Assim como os funcionários do necrotério, os funcionários da funerária, funcionários do IML, eles não sentem mais o cheiro do cadáver. Se acostumar. Comem marmitex do lado. Irmãos, é uma figura. Mas, espiritualmente, é isso. Como que você pode conviver com uma pessoa que está morta espiritualmente? Você sabe que a pessoa está morta espiritualmente e não faz nada. Não ora, não chora, não clama, não fala. Percebe? O poder do Evangelho é a semente. Mas por essa semente cair no coração da pessoa, Deus fala assim, vocês são os semeadores. Nós somos semeadores. Então ouviram o Evangelho, eles ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho de forma inteligível, eles foram instruídos no Evangelho, se a gente vê o versículo 7, como aprendesses Epáfras, discipulado. Epáfras fez um discipulado com eles. Como eu disse, às vezes ele precisa evangelizar os evangelhos, ele precisa doutrinar, ele precisa mostrar as verdades essenciais do Evangelho. E Paulo diz, não me importo em repetir isso para vocês, porque isso é fator de segurança. Não me importo. Não fique incomodado de repetir as bases de alicerce para o cristianismo e uma igreja sadia. Por último, eles foram frutíferos. Então, eles ouviram, eles creram, eles foram discipulados e eles produziram frutos. Esses 4 estágios do Evangelho também precisam acontecer em nosso meio. Nós ouvimos, nós somos instruídos, nós ouvimos, nós cremos, nós somos instruídos, nós frutificamos. Nós ouvimos, então vamos também permitir que as outras pessoas ouçam. Explicar de uma forma para que as pessoas, aliás, quem crê é porque é ação do Espírito Santo. Mas não pode ficar a vida toda no basiquinho, no leitinho. Precisa ter uma comida substancial, como vai ser o churrasco daqui a pouco. E nós vamos continuar a caminhada da exposição de Colossenses. Nós vamos ver como essa carta é rica em cristocentralidade, cristocentrismo. Ser uma carta cristocêntrica para que sejamos crentes cristocêntricos e para que sejamos uma igreja cristocêntrica. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra tão rica em ensinamento que nos dá segurança. Segurança porque o Evangelho, ele é o poder de Deus, a supremacia do Evangelho, por conta das suas características, dos seus efeitos e dos seus estágios. Permita-nos, ó Pai, que possamos também frutificar, assim como os colossenses frutificaram, que o Senhor nos guarde das heresias, dos ensinamentos errados,
para que possamos frutificar e crescer sempre de forma sadia, em nossas vidas particulares, pessoais, nossa família, como também nossa igreja. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora participar da ceia do Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Amém? Tem mais uma música? Ok. Ok.